aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, aqui é a professora Marília, de Química A, e vocês estão prontos para começar a nossa segunda videoaula? Vamos lá! Hoje a gente vai falar de grandezas químicas. Algumas grandezas a gente já viu na aula de básicas, mas eu vou dar uma retomada aqui, tudo bem? A primeira grandeza que ele vai falar é massa atômica. A gente usa um padrão para medir essa massa atômica. Qual que é o padrão utilizado? É o isótopo mais comum do elemento carbono, que é o carbono 12. Antigamente, eles já usaram o hidrogênio como padrão, usaram outros elementos, mas hoje é o carbono 12. E o que é esse 12? Vocês vão ver depois com o professor Luiz mais detalhadamente, mas a gente fala carbono 12, esse 12 é o número de massa. Então, o número que aparece aqui em cima do elemento é o número de massa, tudo bem? Que é a soma do número de prótons mais nêutrons, que está no núcleo do átomo. Já o número que aparece aqui embaixo é o número atômico. E o número atômico é igual somente ao número de prótons. Então, se você fizer a diferença entre o número de massa e o número atômico, você tem o número de nêutrons. E o número atômico, ele dá a identidade ao elemento químico. Então, todo carbono vai ter um número atômico 6, tudo bem? O que vai diferenciar os isótopos? Vai ser o número de massa. Então, vai ser a quantidade de nêutrons que tem no núcleo. Então, o isótopo mais comum do carbono é o com número de massa 12, tudo bem? E aí, ele foi atribuído um valor, como ele tem número de massa 12, de massa atômica igual a 12U. Esse U é a unidade que a gente usa para massa atômica, que, como o próprio nome diz, é a unidade de massa atômica. Então, o que é 1U? Vocês concordam? Vai ser 1/12 de um carbono 12? Estão vendo? Aqui eu tenho um átomo de carbono 12, que eu dividi em 12 partes. Uma parte dessa representa 1U. Vocês têm que ter atenção que o U é diferente de grama, muito diferente. Olha aqui, 1U está na ordem de 10 a menos 24 gramas. Então, é uma coisinha muito pequenininha, tudo bem? Não confundam U com gramas. Então, o que é a massa atômica? Como o nome diz, é a massa de um átomo expressa em U. Atenção, em U, não em gramas. Então, e o que ela indica? Ela indica quantas vezes a massa de um átomo é maior que 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Tudo bem? Vamos ver um exemplo? Aqui, por exemplo, eu tenho a massa atômica do elemento oxigênio, que é 16U. Então, qual que é a interpretação disso? Que um átomo de oxigênio ela vai ter massa igual a 16U. Ou seja, um átomo de oxigênio tem massa 16 vezes maior que 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Tudo bem? Então, o que é pesar um átomo, medir a massa de um átomo? É comparar com o padrão. E qual que é esse padrão? Carbono 12. Tranquilo? E agora, quando a gente fala da massa atômica de um elemento químico, quando ele é formado, qual seria de um elemento químico? Tem elementos que são formados por tem vários isótopos. Alguns não, mas a maioria dos elementos tem vários isótopos. Então, e os isótopos, como eu falei para vocês, vão ter diferentes números de massa. Então, a massa deles vai ser diferente, a massa atômica. E como que a gente determina a massa atômica do elemento químico? Vai ser a massa atômica desse elemento é a média ponderada das massas atômicas de seus isótopos. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil? O cloro, por exemplo, ele tem dois isótopos, o cloro 35 e o cloro 37. Vocês percebem que os dois cloros têm número atômico 17, é a identidade dele. Então, todo átomo que tiver 17 prótons no núcleo vai ser um cloro. Então, na natureza, o cloro 35 aparece com 75% de ocorrência e o cloro 37, 25%. Ou seja, em todo o planeta, o cloro de todo o planeta tem 75% é o cloro 35 e 25% é 37. Então, como que eu vou calcular a massa atômica do cloro? Eu vou fazer esse 35 vezes a porcentagem de ocorrência, 75, mais 37 vezes 25. Então, eu peguei
E vou dividir tudo por 100. Por que 100? Porque é 100%. É a soma. 75 mais 25, 100. Fazendo essa continha, vocês vão chegar no número de 35,5 U. E mais uma vez, qual que é a interpretação? Um átomo de cloro tem, em média, uma massa igual a 35,5 U. Ou seja, um átomo de cloro tem em média a massa 35,5 vezes maior que 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. Tudo bem? Uma coisa importante, vocês tenham atenção. O número de massas é diferente da massa atômica. Eu falei para vocês, o que é o número de massas? É aquele númerozinho que aparece na parte superior, é esse aqui, na parte superior esquerda do elemento. E o que ele é? É a soma dos prótons mais nêutrons do elemento, que está no núcleo. Já a massa atômica, o que é? É a média ponderada das massas atômicas dos isótopos desse elemento. Tudo bem? São coisas diferentes, tenham atenção a isso. Agora a gente vai falar um pouquinho de massa molecular, que a gente também viu na aula de básicas. Então, o que é massa molecular? É a massa de uma molécula expressa em U. Então, atenção, massa molecular expressa em U, que a gente vai abreviar aqui por MM, para não ficar toda hora escrevendo massa molecular, que nem a gente abreviou a massa atômica por MA. Então, massa molecular em U. O que ela é? Numericamente, a massa molecular ela vai ser a soma das massas atômicas de todos os átomos que formam a molécula da substância. Um exemplo aqui para ficar mais claro. Aqui a gente tem o ácido sulfúrico, H2SO4. A massa atômica do hidrogênio é 1U, do enxofre 32 e do oxigênio 16. Então, qual que vai ser a massa molecular do H2SO4? Como eu tenho 2 hidrogênios, vai ser 2 vezes a massa atômica do hidrogênio. Apenas um enxofre, então, uma vez a massa atômica do enxofre. Mais 4 vezes a massa atômica do oxigênio, porque eu tenho 4 átomos de oxigênio na molécula. Fazendo toda essa conta, dá 98U. Atenção, massa molecular U. Agora vamos falar um pouquinho da constante de Avogadro. Já apareceu na última aula, eu já falei com vocês, ou na aula de básicas, em um momento. Então, o que é essa constante de Avogadro? É constante, ou às vezes também é chamada de número de Avogadro, por isso Na. Então, o pessoal usa esses dois nomes. A constante de Avogadro, ela é o número de entidades por unidade de quantidade de matéria. Da onde que vem o número de Avogadro? Se eu dividir 1 grama por 1 U, como eu já falei para vocês antes, quanto que é 1 U em gramas, se eu faço essa divisão, eu obtenho 6,02 vezes 10 a 23. Essa é a constante de Avogadro. Então, se eu dividir x gramas por xu, sempre vai dar esse número, que é o quê? É o número de entidades por quantidade de matéria, ou número de mols. Então, o Na, constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23, mol a menos 1. Ele tem unidade, tá bom? Não esqueçam. E muitas vezes a gente arredonda para apenas 6 vezes 10. Esse aqui já é um arredondamento, né? Que o número aqui é infinito, 6,02, 2 e vai-se embora. Aqui, muitas vezes a gente já arredondou para 6,02, muitas vezes, para facilitar as contas, o pessoal até arredonda para 6 mesmo, 6 vezes 10 a 23. Agora vamos falar um pouquinho do mol. O que é um mol? É a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos contidos em 0,12 kg de carbono. Também não precisa decorar essa definição. É uma definição formal, só para vocês terem em mente. O que ela implica? Como eu falei para vocês, um mol representa o quê? 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares. O que são entidades elementares? Pode ser átomos, moléculas, fórmulas, íons, elétrons, outras partículas ou grupos específicos de tais partículas. Então, sempre que você falar em mol, você tem que dizer do que você está falando, de qual entidade. Então, um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de elétrons, tudo bem? E agora vamos para a massa molar, que a gente também viu na aula de básicas. O que é a massa molar? É a massa correspondente a 1 mol de determinada entidade, expressa em gramas por mol ou gramas vezes mol menos 1. Essas unidades são
É a mesma coisa, tudo bem? Eu tô pegando esse mol e jogando pra cima com expoente -1. Então, e o que são essas entidades? Aquelas que eu falei pra vocês, átomos, moléculas, íons, tudo bem? E numericamente, apenas o número é igual à massa atômica, quando é um átomo, no caso se for um átomo, ou a massa molecular, se for uma molécula, tudo bem? Olha aqui o exemplo do oxigênio que a gente já viu. A massa atômica do oxigênio é 16U, então o número para eu descobrir a massa molar vai ser o mesmo, só vai mudar a unidade. Então, a massa molar de oxigênio vai ser 16 gramas por mol. Então, massa molar, gramas por mol. Massa atômica e massa molecular, U. Tudo bem? É importante vocês saberem essa diferença. Às vezes tem pegadinha no vestibular. Fala assim, a massa molar do oxigênio é 16U. Tá certo? Não tá. Porque massa molar a gente usa gramas por mol. Então, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Tudo bem? Fiquem atentos a isso. Então, qual que é a interpretação disso? Eu sei que 1 mol de oxigênio tem 16 gramas. Ou seja, o que é 1 mol de oxigênio? É 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio tem 16 gramas. Então, 1 átomo de oxigênio tem 16 U. 1 mol, ou 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, 16 gramas. Tudo bem? Agora, vamos ver um exemplo de uma molécula da água. A massa atômica do hidrogênio é 1 e do oxigênio 16. Fazendo a continha da massa molecular, você chega em 18U. Então, qual vai ser a massa molar da água? 18 gramas por mol, tudo bem? Interpretando, então, 1 mol de água, ou 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, tem 18 gramas. Uma molécula de água, a massa tem massa de 18U. 1 mol, ou 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, massa de 18 gramas. Agora, a gente vai falar um pouquinho de quantidade de matéria. Quantidade de matéria seria o número de mols, às vezes eu também uso o número de mols. O que vai ser o número de mols? Vai ser a massa que eu tenho de uma determinada substância dividido por a sua massa molar. Então, vai ser a massa em gramas dividido por gramas por mol. Isso dá que unidade? Vai dar mol. Então, o N é número de mols, a quantidade de matéria. Vamos ver um exemplo que fica mais claro? Qual é a quantidade de matéria em 180 gramas de água? O primeiro passo é eu calcular a massa molecular da água. Então, isso vocês já sabem fazer. 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, mais 1 vez a massa atômica do oxigênio, que vai dar 18U. Aí, a partir disso, eu descubro o quê? Qual que é a massa molar, que é 18 gramas por mol. Tudo bem? Agora eu parto lá para a formulazinha. Então, N igual a M sobre mão. Então, vai ser a massa que eu tenho de água, que é 180 gramas, dividida pela massa molar, 18 gramas por mol. Essa continha fácil vai dar 10 mols. Então, em 180 gramas de água, eu tenho 10 mols de água, tudo bem? 10 mols de moléculas de água. Vocês podiam ter feito esse cálculo de outra forma também, por uma regrinha de 3. Então, pela massa molar, eu sei que 18 gramas corresponde a 1 mol. Eu quero saber, em 180 gramas, corresponde a N mols. Vocês veem que do 18 para 180, a gente multiplicou por 10. Então, aqui eu vou multiplicar por 10 também, dando 10 mols também. Agora, se te perguntassem quantas moléculas de água tem 180 gramas? Eu sei que tem 10 mols de moléculas. O mol é o quê? 6 vezes 10 a 23. Então, multiplicando por 10, vai dar 6 vezes 10 a 24 moléculas de água em 180 gramas. Agora, mais um exemplo. Se eu tenho 2 mol de água, então, em cada molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, eu tenho 2 mols de água. Então, vocês concordam que 2 vezes 2, eu vou ter 4 mols de átomos de hidrogênio? E aqui, é como se fosse 1, então 2 vezes 1, 2 mols de átomos de oxigênio. Então, somando, quantos átomos que eu vou ter em 2 mols de uma molécula de água? Eu vou ter 6 mols de átomos. Átomos diferentes, tem átomos de hidrogênio e oxigênio, mas são átomos. Ou seria o quê? 6 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Aqui, o número de Avogadro, tudo bem? Então, fazendo a continha, daria 36 vezes 10 a 23, ou colocando em notação científica,
3,6 vezes 10 a 24 átomos. Então, 6 mols de átomos, ou 3,6 vezes 10 a 24 átomos, em 2 mols de uma molécula de átomo. Agora, a gente vai para o volume molar. Esse a gente não viu ainda. O que é o volume molar? Como o próprio nome diz, é o volume ocupado por 1 mol de uma determinada substância química. Pode ser qualquer estado físico essa substância. Normalmente, a gente usa mais, quando a gente se fala, a gente usa mais para gás. Por quê? O gás, ele ocupa o volume do espaço que ele está. Então, ele varia de volume. O líquido e o sólido são incompressíveis, então o volume vai ser sempre constante. Por isso que a gente geralmente fala, quando fala em volume molar, a gente trata de gases, tudo bem? Mas lembre que pode ser de qualquer substância. Então, os gases, eles são caracterizados por pressão, P, volume, V e temperatura. O que são as CNTP? O que é CNTP? Vocês já devem ter escutado. É condições normais de temperatura e pressão. Quais que são essas condições? 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. 0 graus Celsius corresponde em Kelvin a 273 Kelvin, 273 Kelvin. Ou 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Nas contas, a gente geralmente usa em Kelvin. E por que normal? Normal não devia ser a temperatura ambiente? Não, esse normal aqui vem de norma, foi uma norma estabelecida. Então, lá pela IUPAC. Então, as condições ambientes são diferentes das condições normais de temperatura e pressão, diferentes CNTP. Condição ambiente é o quê? Temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de atm. CNTP é o quê? Temperatura de 0 graus Celsius e 1 atm. Vai aparecer bastante para vocês que 1 mol de gás na CNTP, nessas condições, ele tem 22,4 litros, independente do gás. Aqui um desenho esquemático. Então, você tem um recipiente com êmbolo. Esse aqui é um êmbolo que é móvel. Eu estou aplicando aqui uma pressão de 1 atm. A temperatura dele é de 0 graus Celsius. E aqui dentro tem 1 mol de gás. Então, esse espaço aqui vai ter 22,4 litros. Tudo bem? E da onde vem esse 22,4 litros? Vocês podem deduzir isso. Vem aonde? Dessa equação clássica que vocês já devem ter visto também. PV igual a nRT. Como que vocês decoram essa equação? Puta velha, não rejeita tarado. Se perguntarem, eu não falei isso pra vocês. Mas é fácil de decorar. Me ensinaram no cursinho e eu nunca mais esqueci. Então, pressão, volume, quantidade de matéria, o número de mols. R é a constante universal dos gases, que aqui está o valor nessas unidades, tem outros valores dependendo da unidade que tem. E temperatura. Temperatura em Kelvin, porque a constante universal dos gases está em Kelvin. E o número de mols, como a gente falou, é a massa sobre a massa molar. Então, se eu isolar o volume nessa equação, passo a pressão dividindo e substitui valores. É 1 mol, a constante é esse valor aqui, 0,082, vezes a temperatura na CNTP, quais que são? 273 Kelvin, dividido pela pressão na CNTP, que é 1 atm. Fazendo essa continha, vai dar 22,4. Então, é daí que vem esse número. E o que é a hipótese de Avogadro? Volumes iguais, aqui V e V, de 2 ou mais gases quaisquer. Então, aqui eu tenho o gás A e o gás B, ambos com volume V. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles contêm o mesmo número de moléculas, o mesmo número de mols. Então, hipótese de Avogadro, volumes iguais de 2 ou mais gases quaisquer, estando nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas. Se você substituir a equaçãozinha que a gente tem do número de mols, você vai ficar com o quê? Com Mzinho A sobre Mzão A igual a Mzinho B sobre Mzão B, tudo bem? Vai ter um exercício na lista que vocês vão ter que usar isso aqui para resolver, tá bom? E por que é igual? Você pode ver pela fórmula também do PVNRT. Se eu isolar o N nessa fórmula, como é que fica? Eu vou passar o RT dividindo, né? Então, vai ficar P vezes V sobre RT. Então, eles têm o mesmo volume, eles estão na mesma temperatura e na mesma pressão. E o R é uma constante, então também é igual para os dois. Então,
eles vão ter o mesmo número de mols. Agora, a gente vai falar um pouquinho de fórmulas químicas. Fórmula molecular a gente viu lá na aula de básicas. O que é a fórmula molecular? Só retomando. É o número exato de átomos de cada elemento químico que se combinam para formar uma molécula. Então, a gente tem um exemplo aqui, a glicose, C6H12A6. Essa é a fórmula molecular da glicose. O que ela se diz? Que a glicose tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Agora, o que é a fórmula mínima, ou empírica, ou fórmula estequiométrica? Eles dão esses 3 nomes, que aqui eu vou chamar por Fzinho e Mzinho minúsculo. É a proporção mínima dos átomos de cada elemento químico em uma molécula da substância em números inteiros. Eu tenho aqui o C6H12A6. Se eu dividir tudo isso por 6, vocês concordam que tudo isso eu dividir por 6 vai ficar um número inteiro? Eu vou ficar com C, aqui seria o 1, H2, O1. Esse 1 a gente não escreve, só estou escrevendo para vocês verem, a gente fez a continha. Então, essa é a fórmula mínima da glicose, a proporção mínima dos átomos que formam a molécula de glicose. Vamos ver mais um exemplo? Aqui a gente tem a fórmula molecular do benzeno. Então, por quanto que eu vou dividir para obter a fórmula mínima? Por 6 também. Então, dividindo por 6, fórmula mínima, CH. E o etano? A fórmula molecular, C2H6. Por quanto que eu divido para obter a fórmula mínima? Por 2. Então, vai ficar CH3, a fórmula mínima do etano. Vocês concordam se eu dividir por um número maior, aqui vai ficar um número fracionário menor que 1? Não pode. A fórmula mínima tem que ser os índices aqui inteiros. 3 observações sobre a fórmula mínima. A fórmula molecular é um múltiplo da fórmula mínima. Vocês estão vendo? Então, se eu multiplico a fórmula mínima por um número inteiro, eu obtenho a fórmula molecular. Então, por exemplo, a glicose que a gente viu ali. Se eu multiplicar a fórmula mínima dela, CH2O, vezes 6, eu obtenho a fórmula da glicose. Beleza? O X aqui vai ser um número inteiro. Da mesma forma, então, a massa molecular vai ser a massa da fórmula mínima vezes esse mesmo número inteiro. Olha a glicose. A glicose, se fizer a continha, vai ter massa de 180 U. Já a fórmula mínima da glicose, CH2O, a massa é de 30. Se eu multiplicar pelo mesmo inteiro 6, 30 vezes 6, 180. Beleza? Segunda observação. Em vários compostos, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Então, não tem como se reduzir mais. Por exemplo, a gente tem aqui a água, que 2 e 1. Não tem como eu dividir por nada para ficar um menor número inteiro. Já está o menor número inteiro. NaCl, Al2O3, mesma coisa. Principalmente os compostos iônicos, geralmente a fórmula mínima deles é igual à fórmula molecular. E a terceira observação é que substâncias diferentes elas podem apresentar a mesma fórmula mínima. Então, a fórmula molecular, cada substância tem a sua, mas a fórmula mínima pode ser igual. Vamos ver um exemplo? A gente viu a glicose, que a fórmula mínima é CH2O. Por exemplo, o ácido acético, a fórmula molecular dele é diferente da glicose, C2H4O2. Para obter a fórmula mínima, eu vou dividir tudo por 2, CH2O. Vocês percebem? É a mesma fórmula mínima, mas são substâncias diferentes, tudo bem? Por último, a gente tem a fórmula percentual ou centesimal. Como o próprio nome diz, ela indica a porcentagem em massa de cada elemento na substância. Atenção que é massa, tá? Porcentagem em massa, isso é importante. Então, vamos ver como é que a gente obtém a fórmula percentual a partir da fórmula molecular da substância. Aqui a gente tem, mais uma vez, estou usando como exemplo a glicose. Então, eu tenho as massas atômicas de cada elemento que compõe a glicose. E se eu fizer o cálculo, eu vou descobrir que a massa molar vai ser 180 gramas por mol. Então, 1 mol de moléculas de glicose tem 180 gramas. Então, como que eu vou obter a fórmula percentual? O que é a fórmula percentual? Eu quero saber dessa massa total, quantos por cento tem de carbono, quantos por cento tem de hidrogênio, quantos por cento tem de oxigênio. Então, 1 mol de glicose é formado por 6 mols de carbono, 12 mols de hidrogênio, 6 mols de oxigênio. Substituindo as massas atômicas deles, 6 vezes 12, 12 vezes 1, 6 vezes 16, eu obtenho aqui o que? 72 gramas de carbono, mais 12 gramas de hidrogênio,
mais 96 gramas de oxigênio. Somando isso tudo, vai dar os 180, que é a massa total da glicose. Então, eu quero saber, 72, quantos por cento é de 180? 12, quantos por cento é de 180? E 96, quanto que é? O que eu faço? Vou dividir de forma que eu obtenha 100 gramas. Por quê? É por cento. Então, você pode fazer num total de 100 gramas. Tudo bem? Então, fazendo uma regrinha de 3, se você fizer, 180 gramas está para 72 gramas, assim como 100 gramas está para um X, você vai obter esse número 40. Ainda, se fazendo da mesma forma, por hidrogênio, eu obtenho 6,7. Então, 100 vezes 12 dividido por 180 vai dar 6,7. E eu posso fazer uma regra de 3, de novo, para descobrir a porcentagem do oxigênio, ou eu posso também pegar o 100, somar 40 com 6,7 e diminuir isso do 100, porque a soma dos três tem que dar 100, né? 100%. Então, aqui, como que ficou a fórmula centesimal da glicose? C, 40%, H, 6,7%, O, 53,3%. Então, como que a gente representa uma fórmula percentual ou centesimal? A gente coloca a porcentagem aqui embaixo. E pode ser um número quebrado, tudo bem? Não é igual a fórmula mínima, que tem que ser inteiro. Então, como que a gente interpreta essa fórmula? Que 40% da massa da glicose é formada por carbono, 6,7% da massa da glicose é hidrogênio e 53,3% da massa da glicose é oxigênio. A gente também precisa saber como é que a gente transforma, a gente obtém a fórmula mínima de uma substância a partir da sua fórmula centesimal. Isso fica mais fácil de entender a partir de um exemplo mesmo. Então, eu tenho, por exemplo, dado a fórmula centesimal de uma substância, formada por 40% de enxofre, 60% de oxigênio. Então, a primeira coisa que eu preciso é das massas atômicas de cada elemento. Então, eu fui lá na tabela periódica e peguei. Eu não falei pra vocês, mas na tabela periódica, só fazendo um parênteses, a massa atômica, ela aparece em cima aqui do elemento, tudo bem? E a massa atômica, que é a média ponderada da massa dos isótopos do elemento. Por isso que muitas vezes aparece um número quebrado aqui. Se é quebrado é porque tem isótopos, tudo bem? Então, voltando. Eu tenho as massas atômicas, peguei lá na tabela periódica do enxofre e do oxigênio. Eu sei que isso aqui é porcentagem em massa. E o que relaciona massa com o número de mols? É a quantidade de matéria, não é? Eu falei para vocês que dividindo a massa pela massa molar, eu tenho o número de mols. Como isso aqui é porcentagem em massa, eu posso dividir essa porcentagem pela massa molar, para eu ver a proporção em número de mols entre os elementos, tudo bem? Que a fórmula mínima e a fórmula molecular, ela dá proporção em mols, né? Então, fazendo essa continha, como é 40%, eu vou usar como base 100 gramas. Então, eu vou ter 40 gramas de enxofre dividido por sua massa, pela massa molar, vai ser 32 gramas por mol. Fazendo essa continha, dá 1,25 mols. Fazendo a mesma coisa para o oxigênio. Então, eu tenho 60 gramas de oxigênio dividido por 16, que é a massa molar do oxigênio, vai dar 3,65 mols. Como que eu vou representar isso na fórmula? Vai ser o S, 1,25, que eu obti aqui, e o 3,75 do oxigênio, que eu obti aqui. Só que a fórmula mínima, eu falei para vocês, tem que ser números inteiros. Isso aqui são números fracionários. Então, eu vou dividir tudo por 1,25. Se vocês fizerem isso, vocês vão obter 1 e 3. 3,75 por 1,25 vai dar 3. Aqui eu obtive os números inteiros, tá certo? E já tá os menores inteiros possíveis. Então, aqui tá a fórmula mínima, SO3. Tranquilo? Vamos ver um segundo exemplo para finalizar? Muitas vezes, o examinador, ele vai dar a fórmula centesimal em forma de um textinho. Ele não vai dar já assim pronto. Ele vai falar, composto formado por 70% em massa de ferro e 30% em massa de oxigênio. Aí, você sabe, representando isso na fórmula, você tem que saber representar, transformar o textinho nisso aqui, tudo bem? Então, primeira parte, precisa das massas atômicas, eles vão dar para vocês, ou você tem que pegar na tabela periódica. Do ferro, 56, do oxigênio, 16. Mesma coisa, porcentagem em massa, então eu vou pegar essa porcentagem e dividir pela massa molar de cada elemento. Então, o número de mol de ferro vai ser
70 dividido por 56, que vai dar 1,25, e de oxigênio, 30 dividido por 16, dá 1,875. Então, mais uma vez, como é que a gente vai escrever isso na fórmula? Vai ficar Fe 1,25, O 1,875. São os números que a gente obteve aqui, a proporção em mols. Então, eu vou dividir tudo por 1,25. Que às vezes, você olhando esses dois números, você não sabe de cabeça que número que você vai dividir aqui para dar um número inteiro. Então, divide tudo para esse primeiro número, ou esse aqui. Então, a gente dividiu tudo por 1,25. Então, vai dar 1 e 1,5. Então, essa aqui não é a fórmula mínima ainda, porque 1,5 não é um número inteiro. E a partir disso aqui que você obteve, você multiplica por 2, 3 ou 4 por um número que dê para dar um número inteiro. Aqui basta multiplicar por 2, que eu obtenho a fórmula mínima. 1 vezes 2, 2. 1,5 vezes 2, 3. Tranquilo? Então, por que aqui em cima eu não multipliquei por inteiro? Porque eu dividindo por 1,25, eu já obtive os números inteiros, tudo bem? Aqui eu multipliquei por quê? Eu não obtive um número inteiro. Beleza, gente? Então, vai ter uma listinha lá no Classroom para vocês. Treinem isso, são bastante definições, mas deem uma treinada e é importante vocês terem as grandezas químicas em mente, tudo bem? Valeu!